Olá, excelente tarde para você! Olá, tudo bom com você? Excelente tarde, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Queria te perguntar uma coisa, você já ouviu falar em amaxofobia? Pois é, um nomezinho um pouco estranho, mas diz respeito, gente, ao medo irracional de estar dentro de um veículo, seja como condutor ou seja como passageiro. Pois é, pedindo licença aí para chegar na sua casa e te fazer essa pergunta. Queria entender, você já conheceu alguém que tem medo de dirigir, por exemplo? São muitas as pessoas, não são? E esse medo, infelizmente, ele pode levar a um prejuízo, porque inevitavelmente dirigir, gente, significa liberdade, significa você ter o seu direito de ir e vir sem depender de uma outra pessoa. E eu te digo, existem caminhos para você lidar com esse medo e você não precisa conviver com ele, você consegue ultrapassá-lo. Pois é. É um caminho árduo, mas ele existe e pode ser seu. Se você lembrou de alguém a quem esse programa, essa consulta é importante, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa, porque queremos fazer essa pessoa ter mobilidade, ter mais segurança e poder aí, é claro, caminhar pelas suas próprias estradas com segurança. Eu também te convido a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Traz para a gente o seu relato, traz para a gente a sua dúvida também. Peça suas dicas caso você precise pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, porque, enfim, diversos motivos, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo cuidado, ok? Combinado? E eu também te convido a você participar da nossa enquete, ela está à sua disposição lá na Rede Vizinha, no Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela, João Capellini, vamos lá. Quero aprender dicas para dirigir na estrada, dirigir no trânsito intenso, sabe aquela hora do rush que você fica com medo das motos? Dirigir de noite, muitas pessoas infelizmente sofrem com essa questão. Ou então, gente, pegar aquela ladeira, sabe quando você começa a fazer caminhos perfurando ali para não pegar uma ladeira? Se você é dessas, por favor, clique ali na alternativa que iremos trazer aí algumas dicas para você, é claro, conseguir melhorar a sua segurança para lidar com esse medo que muitas vezes parece pequenininho, mas acaba determinando tantas coisas, não só o caminho, mas às vezes a gente acaba até deixando. Pois é, ó aqui, ó, passaram do meu lado e já fico aqui com medo. Enfim, esse programa é extremamente importante, gente, porque para vencer o seu medo você precisa conhecê-lo. Você pode ter medo de dirigir porque você não tem ainda tanta habilidade, você pode ter medo por pura insegurança, ou você pode, infelizmente, ter passado por algumas situações que são muito determinantes, como, por exemplo, ter sofrido um assalto, ter sofrido um acidente, enfim, essas questões são difíceis da gente trabalhar e lidar, mas você pode sim encontrar um caminho para você lidar com tudo isso. Vamos conhecer mais a respeito, gente, dos nossos convidados de hoje, porque eles trazem uma solução que é de extrema importância, extrema necessidade praticamente para as pessoas que sofrem com medo de dirigir. Então vamos conhecer mais a respeito da Érica Aparecida. Ela é psicóloga e atua na área, gente, há 20 anos. Desde o início, ela foi movida pelo desejo de ajudar as pessoas em suas jornadas emocionais. Seu diferencial está na utilização da terapia cognitivo-comportamental aliada a uma postura empática e também acolhedora. Entre os principais desafios da profissão, Érica destaca a necessidade de personalizar os atendimentos, lidar com a resistência à mudança, gerenciar as expectativas quanto aos resultados e também, olha que interessante, acompanhar possíveis recaídas durante todo o processo terapêutico. E vamos agora conhecer um pouquinho mais, gente, a respeito do Sérgio Santos. Atua na área há 30 anos. O Sérgio, ele une técnica de direção com acolhimento emocional. Tudo que a gente precisa, não é verdade? Quando a gente fala sobre medo. Começou por necessidade, mas ele encontrou um propósito ao perceber que ele podia transformar vidas. Ele e a Érica estão juntos nesse propósito. Seu diferencial está na escuta ativa e também no atendimento individualizado, respeitando o ritmo e as histórias de cada aluno. Enfrenta o desafio de combater o preconceito sobre o medo de dirigir, adaptando a técnica a cada pessoa. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada.
Que trabalho importante e necessário. Queria saber, Sérgio, de onde que surgiu a sua empresa Dirigindo Bem? Sim. Na verdade, é uma história que começou bem lá atrás. Quando eu tinha 18 anos, eu fui tirar minha habilitação, né? E passei o mesmo aí problema que todo mundo passa, aquele medo, aquela insegurança. E assim, não tive um bom professor. Olha né? só, gente. Um professor ignorante também, um cara que não dava atenção, não se preocupava em ensinar. Que medo nada. você tinha, só para saber? Como? Você tinha algum medo específico? Não tinha medo. Tá. Eu não tinha medo, só queria tirar minha habilitação. 18 anos, Cheio né? de sonhos. Aquele, né, expectativa e tudo mais, e acabo sendo derrubado por um professor. Sim. Que começa a não dar atenção, me tratar mal e tudo mais. Eu tinha bastante dificuldade para aprender e eu senti esse desafio. E aí eu falei, poxa vida, por que eu sou tão maltratado? Aí eu resolvi ser instrutor. Aí eu falei, não, vou fazer o curso e tal, fiz o curso, aprendi e comecei a trabalhar em autoescola. Automaticamente fui gostando, fui tentando criar situações novas, ainda sem muito conhecimento. Tá. E aí comecei a falar, poxa, eu quero uma autoescola para mim. E aí trabalhei em cima disso até ter minha autoescola. E comecei a fazer um trabalho diferenciado. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com os psicólogos e falei, poxa, o aluno ele tem medo de tirar a habilitação. Ainda não pensava nesse aluno que já tinha habilitação. Eu pensava no aluno que ia tirar a habilitação porque eu era uma autoescola. Até então eu era uma autoescola. E aí foi quando, trabalhando com os psicólogos, nós desenvolvemos um negocinho para eles aprender a chegar no exame e estar preparado. E começamos a divulgar esse nosso trabalho. E as pessoas começaram a procurar. Só que nessa procura, o que apareceu? Pessoas que tinham habilitação e não conseguiam dirigir. Eu falei, nossa. Só tinham ali o documento na gaveta. Só o documento. E eu falei, nossa, mas... E começou a aparecer muito aluno. Eu falei, olha só, o que é isso? Aí começamos, vamos trabalhar isso. Né? Juntamos uma equipe de professores, de psicólogos que falaram, vamos trabalhar isso, que a ideia é legal. Eu acho que a gente pode ajudar mais gente aqui. E começamos a trabalhar isso. Só que o Detran, ele proíbe, olha que engraçado isso, né? É proibido a autoescola, isso está na lei de autoescola, é proibido a autoescola dar aula para pessoas habilitadas. Olha isso. Ele não pode dar, ele tem que trabalhar com as pessoas que vai tirar a habilitação. Então, o que nós resolvemos na época? Na verdade, foi até bom, né? Porque nós tiramos isso da autoescola. Tá. E aí nós criamos a Dirigindo Bem. Falamos, vamos criar uma empresa que vai trabalhar só com isso. Entendi. Né? E aí o negócio foi desenvolvendo, fomos criando técnicas, mais técnicas. Hoje há 25 anos já com isso, então assim, mudamos muita coisa. Gente, olha que interessante. Você, inclusive, encontrou uma dificuldade que poderia te frear ao ponto de você não ir para frente, não seguir adiante. Mas a missão era tão grande, tão forte, que você falou, não, eu preciso dar sequência, mesmo que eu mude o meu foco inicial. Isso aí. Gente, que bacana. Érica, queria que você falasse um pouquinho para a gente com relação ao medo que a gente tem de dirigir. Porque tudo bem, a gente está ali se propondo a viver uma experiência nova, é aquele medo do novo. Até aí... acredito que... é normal. É normal. Mas quando... Que medo é esse que a gente sente ao dirigir? Quando que ele não é normal, que ele deixa de ser algo normal? A partir do momento que ele paralisa. A partir do momento que ele impede você de fazer suas coisas, de realizações, e no caso, na área de motorista, de dirigir, de conhecer o dirigir, de como se comportar no trânsito, usar o benefício do dirigir, ele é prejudicial, aí ele já não soma. Porque o medo, em certa parte, ele serve até para a nossa sobrevivência. Exatamente, ele é até serve necessário. Isso, para a nossa segurança. Mas quando ele chega no momento de atrapalhar, como no caso do dirigir, não é viável. Aí, nesse caso, é necessário procurar ajuda, né? E no caso da Dirigindo Bem, o nosso método é justamente focado na área de motorista. Então, a gente começa intervindo nos pensamentos que geram medo. Tanto o medo quanto a insegurança, todos os sentimentos, eles são gerados através do pensamento. E é justamente onde entra o trabalho do psicólogo na Dirigindo Bem. Olha só, tem alguns sintomas do medo que eles são extremamente físicos. Sim. A gente chega até a achar que a gente está vivendo alguma coisa que, enfim, estou à beira de um ataque cardíaco, Sim. eu estou, de repente, prestes a desmaiar e eu não sei se eu estou sentindo, passando por alguma doença, alguma coisa que eu ainda não sei o que é, não sei identificar. Justamente, Dani, esses sintomas que você descreveu realmente são sintomas que é o gatilho
percebido na hora da direção, na hora de dirigir. Mas também está incluso tremor, boca seca. Chega na parte do tremor, você até comentou há pouco, de não sentir o pedal. A pessoa está tremendo tanto que se atrapalha. Não estou sentindo o pedal. Eu falei, não, fica tranquila que ele está aí. Se concentra. Exatamente. Né? Tem muito a ver, acho que, com o estar presente. Sim. Não é? Às vezes, com o nosso medo, a gente fica tão preso a situações que a gente pode vir a viver num futuro não muito distante, que a gente deixa de viver o presente. E às vezes é tão simples, não é? Isso. Aí a gente tem que trabalhar com a pessoa para que ela viva o momento, que ela se perceba naquele momento, ou seja, que ela foque no que ela está fazendo. Então é a hora que a gente pede para ela observar o trânsito, ver o que ela está fazendo, qual é a próxima etapa que ela tem que fazer para colocar o carro em movimento. É uma forma de puxar a atenção dela para que ela se normalize, se tranquilize novamente. Gente, olha só, para a gente tentar entender um pouco por onde a Dirigindo Bem caminha, de que forma que eles atuam, como que eles abraçam cada paciente, não é? Cada cliente, enfim, a gente vai conhecer através de alguns depoimentos de pessoas que viveram esse processo, que tiveram esse momento de preciso buscar ajuda, preciso me libertar desse meu medo e chegaram lá, viveram todo esse caminho. A gente vai entender através dessas histórias como que eles atuam, como que eles abraçam cada cliente. Então a gente vai começar pelo depoimento da Camila, gente, que sofria muito com a dificuldade de acreditar em si mesma. Vamos ver. Para mim foi libertador de muitas maneiras, principalmente porque eu sou uma pessoa que, de via de regra, tenho bastante dificuldade em acreditar em mim. E para mim, dirigir era a atividade que reunia todos os meus medos e as minhas inseguranças, seja do próprio perigo do trânsito, seja de convivência social, como que eu reagia, as minhas limitações. Então, olhando hoje o trabalho que a gente fez, do primeiro dia da avaliação até hoje, que é a minha última aula, eu consigo sentir o quanto eu evoluí, não só enquanto motorista, mas como pessoa, o senso de confiança que eu tenho em mim, a forma como, a credibilidade que eu dou até para tentar fazer coisas novas agora, sabendo que eu consegui a liberdade de poder ir nos lugares que eu tenho vontade. Então, a metodologia foi completamente diferente de qualquer coisa que eu já vi, mesmo comparando com a autoescola normal, comparando com outras pessoas que fizeram aulas avulsas, a forma como a gente conduz o curso, como os professores organizam as aulas, a sequência que a gente faz, o fato das situações que a gente tem durante a aula serem situações da vida real, é completamente diferente. Na minha autoescola eu lembro que eu nunca peguei a ponte, por exemplo, nunca fiz percursos mais complexos, era sempre o mesmo percurso, sempre a mesma repetição. Então, poder fazer percursos que realmente fazem parte do meu dia a dia, ir para o meu trabalho, ir para minha casa, ir em lugares que vão fazer parte do meu cotidiano, poder fazer uma baliza na rua de verdade, com outros carros, ir num shopping, ir no supermercado, essas coisas elas te fazem você ver a direção no contexto de vida real. É diferente de você estar ali fazendo várias repetições só para passar no exame com, na maioria das vezes, pouquíssima estrutura. Então, para mim, foi libertador e eu fico muito, muito agradecida. Olha só que bacana. Ela fala bastante, não é, pessoal, sobre uma metodologia diferente de uma autoescola tradicional. E ela fala que, inclusive, começou tudo por uma avaliação. Queria que você compartilhasse com a gente como que funciona tudo isso. Ok. O primeiro contato com a gente é exatamente através dessa avaliação, né? Tá. A pessoa entra em contato, normalmente ela quer saber, o que eu vou precisar e tal. A gente fala, não, venha até a gente para a gente conhecer qual que é a sua necessidade. Né? Porque assim, a gente vai trabalhar no foco de cada aluno. É como a Érica acabou de falar, tem aluno que vem e procura a gente porque tem medo de estrada, tem medo de estacionar em supermercado. Tem alunos que procuram a gente que já não lembra mais de nada. Então a gente vai escrever um método ali de acordo com aquela necessidade. Não tem nada prontinho ali, uma cartilha, o beabá, e sim nós vamos escrever de acordo com aquela pessoa. Então por isso que a gente precisa fazer essa avaliação com o aluno. Aí, a partir, então, dessa avaliação, vocês vão traçar uma estratégia baseada nela, extremamente individualizada. Exatamente. Essa questão da baliza, ela é bastante determinante, porque para quem já fez a autoescola tradicional, a baliza ela é praticamente
uma métrica que é traçada com base em conezinhos que são colocados na frente e atrás do carro, que você nunca vai ter essa oportunidade no seu dia a dia, não é? A gente vai trabalhar, a gente até fala isso na hora da avaliação, que fala assim, olha, a baliza, ela não vai ser desenvolvida entre pauzinhos, né? Exatamente. Nós vamos sair no trânsito e realmente vamos trabalhar, porque às vezes é insegurança da pessoa, é um medo da pessoa, falar, agora aonde eu estaciono o meu veículo? Né? É um outro medo. Exatamente. Então a gente trabalha isso para gerar segurança para o aluno, porque às vezes o aluno vai acabar... Porque muitas pessoas não saem de casa porque ela fala, eu vou num show, mas aonde eu vou estacionar esse veículo? Ela fala, não, é melhor eu ir de metrô, de ônibus, porque eu não tenho onde estacionar. Uber. De Uber. É isso aí. E aí eu queria entender, principalmente mulheres é que sofrem mais com essa condição. Acho que a gente se sente mais vulnerável, sei lá, mais disposta, de repente, a toda sorte de o que pode vir a acontecer em termos de assalto, enfim, questões assim. Queria que você falasse um pouco sobre essas inseguranças tão femininas. Então, essas inseguranças, elas são reais, mas não são determinantes. Por quê? Alguns homens também têm essas inseguranças. E a situação de um assalto, de um estacionamento, de um trajeto também é uma preocupação para todos os motoristas iniciantes. E o nosso objetivo é justamente trabalhar essas inseguranças, mostrar que tem ferramentas e situações que a gente já vai treinando durante o treinamento para que a pessoa já fique preparada para quando ela estiver sozinha. Porque todo o nosso treinamento é para que as pessoas se tornem independentes. Então, a gente, tanto na parte psicológica, a gente trabalha as questões do medo, da insegurança, que são esses sentimentos, né? E a gente verifica qual o pensamento que ela tem. Ela tem medo de chegar no local e não achar vaga. Mas como que eu funciono como motorista? Eu não sei exatamente o local. Eu não tenho planejado, não existe isso. Até porque trânsito é movimento. Então, não vai estar lá preparado uma vaga para mim. Então, a gente treina o aluno para quando chegar nessa situação, ele saber localizar uma vaga e fazer uma manobra com segurança, lembrando do dever, né, e do direito que ele tem. Tanto o dever de quem estiver atrás aguardar e concluir a manobra, de quem está fazendo a manobra tem o direito de realizar com calma, com segurança. E, por exemplo, imagino que vocês questionem todos os medos que a pessoa tem. Sim. E aí, como que você trabalha cada um deles? Então, Qual é a técnica? Sim, a pessoa faz a aula avaliativa, né? Aí a gente vai entender a parte prática e depois, em seguida, a parte emocional. Aí eu vou entender quais são os traumas, se tem, quais são os pensamentos o que aconteceu com essa pessoa para que ela chegue no nosso trabalho. Eu vou verificar isso e, a partir disso, eu vou começar a identificar os pensamentos que ela tem que a impede de dirigir. Se aconteceu algo, a gente tem que trabalhar em cima enfim, aconteceu, vamos tentar mudar o que podemos, o que não podemos, vamos seguir adiante. Aí eu uso técnicas de identificação cognitiva, de desafios de pensamento, verifico vantagem e desvantagem de continuar acreditando nesses pensamentos, o que ela tem ganhado, o que ela tem perdido, e em seguir acreditando nesses pensamentos catastróficos e, enfim, nos sentimentos, porque é desconfortável sentir tremor, boca seca, chega a doer, Exato. dirigir a perna, braços. Então, assim, às vezes a pessoa deixa de dirigir porque não quer sentir tudo isso, tanto em termos de pensamento e como em termos físicos também. Eu já ouvi falar que uma das formas, de repente, para você enfrentar um grande medo é você fazer várias perguntas e ir respondendo essas perguntas Isso. até você conseguir, de fato, esvaziar tudo isso. Exatamente. É um caminho? Nossa, é esse o caminho. É esse o Porque caminho. você tem que avaliar o que você está pensando se é verdade. Porque 90%, 99% é mentira. Aí você deixa de dirigir por conta de um pensamento. Isso é totalmente errado. Entendeu? Então, a gente faz justamente o questionamento socrático, que é a pessoa ir avaliando se o que ela pensa é real, se tem evidência se o que ela pensa é real, porque não tem evidências, normalmente não tem. E se tem algum, vamos dizer assim, às vezes ela até coloca um outro pensamento como evidência. Eu falo assim, não, isso não é evidência, isso é um outro pensamento, não vale, descarta. Então, a gente trabalha nisso. E a nossa intenção como psicólogo, na Dirigindo Bem, é fazer com que o aluno seja terapeuta dele mesmo. Porque no dia a dia ele tem que estar preparado para uma olha que situação interessante e já isso. desafiar e resolver. Porque é o que nós fazemos com o motorista. Aconteceu alguma coisa, a gente analisa. É grave? Ou, de fato, aconteceu? Não, então vamos embora. Vamos continuar. Não é assim?
E olha que legal, né, pessoal? Eu aqui imaginando fazendo uma aula na Dirigindo Bem, que depois de um tempo você tem uma Érica na sua cabeça, falando, não, mas calma, meu medo não é real. É isso aí. A ideia é Isso que você falou é verdade. Tem alguns alunos que falam assim, eu quero você para mim. Eu falei, não é possível. Crie que eu existo no seu pensamento. Que Exatamente bacana. isso, exatamente. Sérgio, qual foi o tempo da Camila, desse depoimento que a gente viu, assim, quando que ela começou e quando que ela chegou nesse estágio que foi esse que a gente acompanhou agora? Então assim, isso daí não tem um tempo determinado, Tá. exato. É tanto É tempo. respeitando a pessoa mesmo. Exatamente. No caso da Camila, foram 2 meses. Dela Olha, começar que rápido. até ela estar dirigindo. No caso dela, foram 2 meses. Com autonomia de ir e vir para os lugares que ela precisava. Exato, exato. Só dando uma colocação aí, na verdade, quando você fala das mulheres, logo quando a gente iniciou, o nosso público era assim, 90% mulheres e 10% homem. Na verdade, não é porque a mulher tem mais medo. Na verdade, eu acho que o homem, ele tem medo de se expor. Eu acho que a verdade é essa. Sim. E hoje já começou a melhorar. Hoje nós estamos aí numa margem de 70% a 30%, mais ou menos. Já mudou muito. Olha que Uma bacana. coisa que eles nem entrava na loja. Hoje, Verdade. eles começaram a respeitar isso. Então, por isso que a mulher acaba procurando mais. Ela consegue ir lá e falar, eu estou fraca nisso. Eu preciso de ajuda. Isso é maravilhoso. E eu acho que também existe talvez uma outra questão, que é com relação aos aplicativos, né, que se tornaram uma oportunidade para as pessoas de reforçarem a sua renda, ou muita gente que perdeu o emprego na pandemia, não foi? Sim, E aí acabaram caindo nessa de dirigir de forma profissional para conseguir, Ok. né, dar conta do seu dia a dia. E aí os medos são outros também, são esses e mais outros. Não é? Aí eu imagino verdade. que a partir de então os homens acabaram batendo na porta Verdade, porque também. preciso levar o, É verdade. o leitinho para minha casa, não agora é? tenho que enfrentar. Eu Agora preciso não dá enfrentar mais. esse meu medo. Não dá para falar que eu não gosto. É. Porque essa é a desculpa, Essa é a que desculpa. eles usam. Essa é a Eu não desculpa. gosto. Aham. Não, é estratégia para não falar a verdade. Que tem medo mesmo. Que tem medo e que precisa lidar É. com isso. Afinal de contas, eu acho que como é que chama? No dia a dia, nessa coisa de você encarar como o seu ganha-pão, o dirigir, aí você precisa enfrentar. Sim, não tem não como. tem como você sair dessa. Vamos, pessoal, para uma perguntinha que chegou aqui da nossa audiência. Joelma Cristina, de São Paulo. Joelma, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani, a todos. Há 2 anos, acabei sofrendo um acidente e isso me desesperou. Eu não consigo entrar em nenhum carro. O que eu posso fazer? Isso tem sido uma prisão. Muito obrigada, viu, Joelma, pelo seu relato. Que legal. O que a gente pode trazer de orientação, Sérgio? Isso é uma coisa que acontece muito. Acontece demais. Na verdade, assim, o aluno que chega nessa situação, ele precisa realmente de um apoio da psicóloga. Então, para isso, nós vamos trabalhar esse aluno lentamente, fazendo com que ele consiga até entrar no carro. Isso acontece mesmo. Às vezes, o aluno ele não conseguir nem entrar no veículo. Então, através da psicóloga, junto com o professor, passo a passo, muitas vezes a psicóloga vai no carro Sim, para resolver acompanha. essa situação. E para você que está gostando do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo. Já estamos de volta. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, a gente está batendo um papo, gente, sobre a maxofobia, que é um medo irracional que muitas pessoas sentem de simplesmente entrarem dentro de um carro, independente se elas estão na condição de condutores ou de passageiros. Você conhece alguém que tem medo de dirigir? E quando a gente fala sobre medo de dirigir, é uma limitação extremamente grande que pode trazer prejuízos para a sua vida, porque tem a ver sim com o seu direito de ir e vir. E é importante que você conheça a respeito do seu medo para que você consiga, gente, se livrar dele. Quando eu falo se livrar, se libertar de fato,
relato, é porque existem caminhos. E a gente está trazendo tudo isso à tona nessa nossa consulta de hoje. Você lembrou de alguém a quem essa consulta é importante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Entra lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar a essa pessoa que tem medo de dirigir e que ela precisa se libertar disso hoje. Hoje ou a partir de hoje, combinado? Se você quer fazer para a gente uma pergunta, trazer o seu relato, não deixa de participar. A gente marcou essa consulta para você. Esse é o seu espaço, é a sua oportunidade, combinado? Manda para a gente sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e te convido também a você participar da nossa enquete. Olha só que enquete bacana que a gente tem hoje. Entra lá no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Quero aprender dicas para dirigir na estrada, dirigir no trânsito intenso, naquela hora, gente, que, nossa, a cidade fica parada e você só vê as luzes das motos passando por você. Dirigir de noite, esse é um grande receio de muitas pessoas, ou então dirigir em ladeira. William Amaral aqui participando do nosso bate-papo, trazendo essa realidade à tona, porque para quem tem medo, se você fechar o olho, vamos lá, William, e ouvir essa buzininha, esse barulho já dá um medinho, não dá? Já não é um gatilho? Pois é, queremos a partir de hoje, gente, que você ultrapasse esse medo porque existem caminhos. E a gente trouxe aqui duas pessoas que têm essa missão na vida, que é a missão de ajudá-lo a ultrapassar esse seu medo. Eles fazem parte de uma empresa, gente, que chama Dirigindo Bem. Então, para você que chegou agora, deixa eu te apresentar o Sérgio Carlos dos Santos, que é o fundador da Dirigindo Bem, e a Érica Aparecida da Silva Teixeira, que é psicóloga. Aproveita, é claro, para agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigada, nós que agradecemos. E a gente estava conferindo um primeiro relato, né, que foi da Camila, que trouxe para a gente um pouco sobre como ela se sentia, esse poder que ela tinha ao conseguir, a partir desse treinamento que foi feito com ela, se deslocar pelos caminhos, né, que ela precisava no seu dia a dia. Porque muitas vezes, quando a gente tem medo de dirigir, a gente deixa de viver diversos momentos interessantes na nossa rotina, porque quando a gente depende do outro, a gente passa a selecionar. Ah, eu tenho um jantar, então eu não vou porque não, eu não vou gastar com isso, eu não tenho coragem também de ir até lá. E muitas vezes até a oportunidade de emprego pode ser perdida, não é, Érica? Sim, isso é verdade. Muitas oportunidades são descartadas por falta de não estar dirigindo. E a gente está justamente no mercado para estar sanando essas questões. A gente tem técnica, tem metodologia e estamos para desafiar todas essas questões de pensamento, parte prática, para que a pessoa que nos procure volte a dirigir, tenha esse dirigir para o resto da vida em todas as situações. Um sábado de sol, vou fazer um bate-volta na praia. Pega o carro e vai, olha que delícia. Já pensou que delícia? Então a gente proporciona essa possibilidade, essa realização desse sonho para os nossos alunos. Então a gente trabalha com técnicas, tanto práticas quanto emocionais, né? Desafio de pensamento. No caso da parte psicológica, a gente trabalha com um diário de aulas, justamente para observar como o aluno vem pensando em relação ao treinamento, em relação a ele mesmo, em relação ao trânsito, justamente para que ele já comece a ter ferramentas para ir desafiando esses pensamentos, para que quando ele estiver nas diversas situações, ele ter ferramentas para continuar e resolver rapidamente e seguir a caminhada até a praia. Gente, ou mais. Ou mais, ou fazer aquelas viagens mesmo de 5, 6 dias na estrada, imagina que coragem. Dividir essa viagem longa com o marido, com a família, né? Uma pessoa habilitada no carro, que prazer, né? De fazer parte desse processo. E a gente está aqui justamente para que essa pessoa realize esse sonho. Eu achei muito interessante essa ideia do diário de aula. Sim. Porque se a gente cria um diário onde a gente compartilha com a gente mesmo, obviamente. Sim, essa é a intenção. Os medos que a gente tinha desde o dia 1, quando você estiver lá na frente, sei lá, depois de 2 meses, como foi o caso da Camila, e você vai olhar aquele diário, você deve se sentir gigante. É isso mesmo. Não é? Você entendeu? Você consegue acompanhar toda a sua evolução. Por isso que eu falei da parte de se tornar terapeuta dela mesma. Essa é a intenção. E aí quando ela chega e fala assim, eu não consigo,
consigo. Ah, eu não vou conseguir agora isso e isso. Fala, peraí, vamos lá, vamos voltar lá Quem atrás. era? Olha quem era você. Quem eu era antes? Ela começa a dar uma... Opa, é mesmo. Você né? tem Eu provas consigo. contra ela mesma, contra ela ou mesma. melhor, a favor Exatamente. dela. Evidências. Trabalhamos com evidências. Não tem como Demais, contestar gente. evidências, entendeu? Eu achei muito interessante. Inclusive, a gente pode usar essa história aí do diário de aula ou diário da vida em diversas áreas da nossa vida. Olha que certeza. interessante esse insight que a gente acabou de receber, gente. Vamos agora conferir o depoimento da Lívia, que há 5 anos sofre, ou melhor, sofria com medo de dirigir. Eu consigo sair sem medo, tipo, é como se eu repito aqui, que meu medo estava vinculado a não saber o que eu estava fazendo, né? Com as aulas e os macetes, a gente consegue saber o que está fazendo e perder o medo. Tipo, acho que a primeira vez que eu fui para algum lugar e voltei, foi esse domingo, eu consegui ir à igreja e voltar dirigindo, e foi uma realização muito boa, porque eu consegui, fui e voltei e tá tudo bem. Eu até publiquei nas minhas redes que acho que é um dos maiores feitos do meu ano, é o que tá me deixando mais feliz. Acho que eu tava até comentando com a minha amiga que fazia tempo que alguma coisa me fazia genuinamente feliz, como é o fato de eu estar dirigindo agora, de estar conseguindo dirigir. Só esse trânsitozinho de vir para as aulas e voltar, né, na etapa de já estar fazendo isso sozinho, já é uma realização muito grande. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa caminhada da Lívia. Então, essa parte que ela fala aí no final é muito bacana do nosso trabalho, né? Porque, assim, normalmente, quando você está na autoescola, você acaba ficando preso ao professor ali que está ensinando. E, às vezes, você fala, poxa, eu estou bem, estou muito bem e tal. E quando você tenta fazer isso sozinho, aí você vê o monstro e fala, meu Deus, eu não consigo. Sozinho, né? não tem como. Tem um espaço vazio aqui, esse espaço era determinante. Exatamente, exatamente. Então, a gente, dentro do processo, dentro do método, tem um módulo que a gente chama de independência. É justamente cortar esse cordão umbilical que está ligado ao professor. Porque senão a pessoa, mesmo dirigindo bem, se não cortar esse cordão umbilical, ele não vai dirigir. Porque existe uma questão que na autoescola tradicional você está ali como condutor, mas você tem o seu instrutor que tem toda a autonomia para te defender de você mesmo. É isso aí. Se você fizer qualquer passo em falso, enfim, não raciocinar do jeito que deveria, não estiver tão atento, ele está ali para te proteger. Nesse módulo que a Lívia falou para gente, ela vai e volta das aulas com o próprio carro. É isso aí. A gente chega a um momento que a gente vai, claro que com trabalho, né? A gente vai trabalhando, a psicóloga vai trabalhando o aluno ao ponto de ele falar assim, agora você está preparada para você vir com o seu veículo até a autoescola. Então, assim, a pessoa, ela chegou nesse ponto, ela tem essa segurança que ela consegue fazer isso. É muito incrível, é maravilhoso quando chega nesse ponto. E ainda quando a gente encontra um caso ou outro que tem um pouquinho mais de dificuldade, mais insegurança, a gente ainda tem a escolta. Que aí, na verdade, o professor vai até a casa do aluno, pega o carro, o aluno pega o carro dele e o professor faz escolta do aluno, deixando ele dirigir sozinho. E o professor só acompanhando aquele aluno, fazendo com que ele vai criando essa segurança nele mesmo. Explica pra gente a parte psicológica desse método. Porque você saber que tem alguém olhando por você muda tudo também. Sim, mas todo o preparo é justamente para ele ser independente. Então, o que a gente trabalha? As evidências da evolução dele, o questionamento em relação aos pensamentos negativos e o levantamento, mais do que nunca, das evidências. Então, a gente trabalha muito que ele é capaz, que ele pode, que ele tem a técnica necessária para conduzir o carro. Se tiver uma situação de ladeira, ele sabe como se comportar para tirar o carro dessa situação. Então, Olha é um aí, casamento gente, só entre... Desculpa te cortar, mas a gente tem aqui imagens do João Capellini que está trazendo o ponto de vista de um condutor bastante corajoso. Ele está olhando aqui para a gente, encarando esse nosso bate-papo. Não avance não, hein? Estamos aqui... a trabalho. Desculpa, pode continuar. Então,
Aí a gente casa justamente a parte prática e a parte emocional. Então, existe evidências práticas e emocional de que ele consegue. Ou seja, a partir do aval do psicólogo e do professor, ele está liberado para ir. E quando a gente fala isso, é justamente com confiança e segurança que ele é capaz. Sim. Porque o nosso trabalho é muito sério, então a gente trabalha com responsabilidade. Então, a gente gosta sempre de, quando o aluno evolui para este momento, de fato, está certo. Tanto o professor como o psicólogo e o aluno, a gente conversa e ele também faz parte do processo, né? Tanto na parte de trajetos, se tem dúvidas, se acha que tem que refazer algum exercício para que ele se sinta seguro, também ele faz parte, ele pode. Não tem essa, vai ser reprovado, tem que só a gente despejar a informação e ele ir embora com a dúvida, não. Ele faz parte mesmo do processo. Então, tudo isso, Dani, serve para que ele se torne independente e perceba que está capacitado a seguir em diante. E, gente, enquanto ela ia contando e explicando, eu ia lembrando da minha época que eu te... Não faz muito tempo não, viu, gente? Mas eu ia lembrando dessa época, que foi há pouco tempo. E, realmente, né, quando a gente faz parte desse sistema do jeito como ele está, a gente está ali aprendendo, reagindo às informações que a gente recebe e tudo mais, mas a gente vai conduzindo ali, obviamente, sozinhos os nossos próprios medos. E aí não é que a gente tem uma nota de fato, mas a gente tem uma quantidade de horas, de aulas e horas a seguir e fim. Quando elas terminam, não necessariamente estamos prontos e nos sentindo aptos. Mas vocês trazem o caminho inverso, que é uma conversa, vocês chegam a essa conversa com o aluno e quando ele entende e vocês também estão seguros de que ele tem condições, aí eu imagino, gente, quanto que a gente não se sente grande diante disso, quanto que a gente não se sente forte ao encarar esse medo e entender que somos capazes. É satisfatório ver a evolução dos nossos alunos. E acontece de estarmos no trânsito e encontrar com alguns alunos, e talvez a gente estando com o outro em aula, e o aluno buzina, dá sinal, olha, estou dirigindo, troquei de carro, já vou em tal lugar, coisa que eu... E eles dão esse feedback pra gente, mesmo depois de ter concluído, né? E isso é muito válido pra gente, que a gente está no caminho certo, que é para isso que nós estamos, né, isso Sérgio? mesmo, é isso mesmo, estamos no caminho certo. Que bacana. E agora, pessoal, vocês vão conferir um depoimento para lá de especial, que vamos conhecer a Dona Naira. Oi, eu me chamo Naira e fui uma das alunas aqui da Dirigindo Bem. Eu tenho 74 anos. Quando eu vim fazer as aulas aqui, eu estava com 73. Olha, gente, o que eu vou falar para vocês? Eu tinha um sonho e esse meu sonho era dirigir e dirigir bem, sabe? E aqui, quem tem medo, quem tem assim, vocês que são mais novas do que eu, eu tinha esse sonho e eu vim aqui e realizei esse sonho. Eu saí daqui dirigindo muito bem, muito bem. E não tem uma pessoa que não saia daqui, independente da idade, de qualquer coisa, vai sair daqui dirigindo bem, com certeza. Venham, venham, venham. Se vocês estão aí paradas, tem medo, tem um trauma, não deixe isso assim ficar na sua vida. Venha fazer aquilo que você tem vontade. Venha dirigir, é muito bom, é maravilhoso. Então, foi o que eu fiz. Eu vim realizar meu sonho. No dia que eu saí daqui com meu certificado, eu falei, realizei meu sonho! Por essa vocês não esperavam, não é verdade? Gente, 73 anos. É isso aí. Seria uma idade que muitas pessoas pensariam, nossa, se eu convivia 73 anos com medo, me dei bem, né, entre aspas, vivi a minha vida tanto tempo com essa limitação, para que eu preciso mudar esse jogo que já está vencido? Sim, sim. E ela conseguiu. A Dona Naira, ela procurou a gente por necessidade também, porque assim, ela, logo no início, ela teve, quando tirou a habilitação, ela presenciou um acidente. E daí ela desistiu de dirigir, tinha marido, tinha filho que fazia todo esse processo, então ela ficou despreocupada. Só que as pessoas esquecem que os filhos vão se casar e vão sair de casa.
o marido vai ficar velho e às vezes precisa de ajuda sua, né? E ela resolveu procurar realmente o serviço. Chegou toda desmotivada, né? Achando que era incapaz, porque ela mesma chegou falando, putz, eu tenho 73 anos, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Era isso na cabeça dela. E aí a gente começou a provar para ela que a idade pouco importava. Porque assim, às vezes as pessoas até perguntam, Sérgio, mas qual que é a idade? Qual que é a idade que pode fazer isso, que realmente eu posso dirigir? Na verdade, quem dá essa idade é o Detran, que você vai lá fazer um exame médico e psicotécnico. Quando você é aprovado, quer dizer que você pode dirigir normalmente. Então é isso que a gente pede. Você tem habilitação? Está renovada? Então você consegue. Nós vamos fazer um trabalho para você. E você vai sair dirigindo. E você viu aí a alegria dessa mulher. Nossa, maravilhoso. Inexplicável. E com certeza foi uma liberdade que ela ganhou junto com o certificado, não é? Sim, menina. Precisa ver a felicidade dela de estar recebendo o certificado. Como que foi a abordagem com ela, assim? Como que caminhou tudo isso? Quais foram as estratégias utilizadas? Certo. No caso dela, por ela ter o pensamento que não está adequada por conta da idade, a gente começou por aí. Dizendo que ela é capaz, que ela pode e evidenciando isso. Em seguida, a gente já trabalhou essa questão do trauma que ela veio, que deixou, que paralisou ela, que, né, há tempos de renovar a CNH, de dar continuidade ao dirigir. Em seguida, usando o diário de aulas, foi ensinando ela a desafiar esses pensamentos que eram dela. Então, a gente trabalha justamente com a necessidade da pessoa. Então, a gente foi trabalhando essa questão dos pensamentos, né, catastróficos que impedia a dona Naira de dirigir. E incentivando ela em relação do comportamento, dos resultados, né, que era uma evidência que ela podia. Reforçando toda a nossa apresentação que ela pode, de fato, conseguiu. E tem muita gente, não é, Sérgio, que deixa de dirigir depois de uma certa idade. E não tem nem a ver com a limitação do Detran, porque vai, renova a carteira, mas simplesmente acha que a direção não é mais para ele. É justamente porque a pessoa chega a uma certa idade. Como você foi conduzindo aí, você falou assim, poxa, chegou a 73 anos, já, né, já passou ali, o que eu preciso, para que eu vou me preocupar com isso agora? Só para você ter ideia, a dona Naira, depois que ela acabou esse curso, a parte psicológica é tão forte que ela falou assim, eu quero mais. Eu quero mais. Ela começou a fazer cursos. Ela, na última vez ela decidiu se desafiar em outras situações? Exatamente. Que ela maravilhosa. Começou a virar... Então, assim, isso acontece, a gente percebe isso acontecendo com vários alunos. Não é só a Dirigindo Bem. Hoje a gente percebe que não trabalha só a parte de dirigir. Ela trabalha essa parte emocional, superação, fazendo que o aluno supere o medo de dirigir e comece a querer superar outras situações. Pessoas que saem dali, que agora eu quero aprender a nadar, agora eu quero fazer isso. É incrível, é maravilhoso. A gente vai ver a dona Naira nas ruas de moto. breve. Não duvide dela. Não duvide dela. Que maravilhoso. E eu queria entender quais são as particularidades desse trabalho que vocês fazem com relação a acidentes e pessoas que viveram situações um pouco mais determinantes, como um assalto, por exemplo. Essas são as partes mais sensíveis, vamos dizer assim, né? Essa parte emocional é muito forte, né? Então você tem que trabalhar com cuidado, não é só simplesmente chegando lá e falando assim, não, você consegue, isso é frescura, isso é não sei o que e tal. Não é isso não, tem que ter todo um trabalho diferenciado, às vezes até entrar, ao momento de chegar e entrar no veículo vai demorar. Às vezes não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, às vezes é passo a passo, às vezes tem que passar mais vezes com a psicóloga. A psicóloga tem que acompanhar esse processo, às vezes indo no primeiro vez no carro. Já chegou aluno de ir no carro, ligar o carro, sentar e agora saiu, acabou sua aula. Era mais ou menos isso, já teve situações nesse grau. Olha, gente, então, não consigo mesmo. Não consigo mesmo. Então, assim, tem diversos tipos de pessoas. Mas, assim, nesse caso, quando são casos extremos, é a psicóloga que acaba dando essa direção, esse norte. De forma gradual mesmo. No tempo da pessoa, usando as abordagens, as técnicas que a gente tem, justamente para que ele tenha esse equilíbrio novamente, motivação, a força e a coragem de seguir a vida mesmo após esse trauma. Gente, eu recebi aqui uma pergunta que a gente está com pouco tempo, mas eu não gostaria de deixar de trazer aqui. Boa tarde, estou assistindo esse tema e está falando muito comigo. Eu fiz minha carteira, já peguei a definitiva faz 2 anos e eu não consigo dirigir. Meu nome é Keila, tenho 29 anos, sou do Paraná e eu tenho medo de dirigir.
Vamos trazer alguma orientação para Keila, que está sentindo que estamos falando, conversando com ela? E estamos agora sim, viu, Keila? Seja muito bem-vinda. Keila, primeira coisa, você tem que procurar uma ajuda, né? Não tem como você resolver isso sozinha e não tente resolver sozinho. E uma das coisas que às vezes as pessoas procuram é o marido, é o irmão, e essas pessoas elas não estão preparadas para isso. E aí às vezes começa uma briga sem necessidade, porque assim, acha que o marido é o professor, é o instrutor. Ele não está preparado para isso. O seu irmão não está preparado para isso, tá? Até digo que algumas autoescolas não estão preparadas para isso. Os nossos professores, além de ter toda essa parte prática, vai ter essa parte emocional, né? Eles têm cursos, eles fazem cursos com a psicóloga para eles aprender a lidar com essa situação. Então esse é o diferencial, Keila. Procura uma empresa que vai te dar essa segurança e você consegue, pode ficar tranquila. Keila, muito obrigada, viu, por ter compartilhado com a gente esse seu medo. E tamo junto. Depois você vai contando pra gente se você conseguiu. E você vai conseguir sim, a partir de hoje, porque é possível, ok? Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos lá, vamos ver a alternativa vencedora, 42%. Dicas para dirigir na estrada. Temos apenas 1 minuto para trazer esse conteúdo. O que vocês podem trazer aqui para os nossos telespectadores? Realmente dirigir na estrada parece mais fácil do que dirigir num trânsito aqui eu não acho mais fácil, não. Mas olhando, você vê que é uma via reta, que você não precisa fazer muita coisa e é só andar reto. Mas, na verdade, a velocidade é muito alta, né? Então, qualquer erro que aconteça ali é muito perigoso. Então, assim, não tem como falar para o aluno, vai lá e arrisque fazer isso, que é muito perigoso. Não é andar no bairro, é uma situação que pode levar a sua vida em risco. Então, assim, não tem como eu sair daqui falando, vai devagarinho, tenta pouco a pouco. Não. Porque o devagarinho também é perigoso. É perigoso, também pode trazer um problema. Então, assim, não tem como falar assim, vai lá em frente isso, não em frente desse jeito. Em frente com um profissional, em frente com, procure um psicólogo, procure alguém que possa te ajudar. É isso, exatamente o que o Sérgio falou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa, porque foi extremamente enriquecedor nessa nossa tarde, não foi? Agradeço demais a presença de vocês. Parabéns pelo trabalho lindo e necessário que vocês realizam. E para você que gostou, pessoal, e quer conhecer mais a respeito da Dirigindo Bem, está aí na sua tela, Instagram dirigindo-bem.oficial. Está à sua disposição o WhatsApp também, 0 operadora 11 99450 1140. Existem alternativas para que você consiga, de fato, encarar o seu medo, ok? E você pode se libertar dele e ter uma vida aí com outra qualidade, com mobilidade, com a sua liberdade em dia, combinado? Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Muito obrigada, viu? Até amanhã.